alegria não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair, de dentro do meu coração, o fogo cai, o fogo cai, o fogo santo sabe, o fogo cai, o fogo cai, o fogo santo sabe para onde vai, pisa no chão com coragem, com poder, pisa no chão com coragem, com poder, pisa no chão com coragem, com poder, toda casa que surgiu nessa casa que morreu, toda casa que surgiu nessa casa que morreu, está sempre na fé, que o Filho está debaixo do nosso pé, está sempre na fé, o Filho está debaixo do nosso pé, e já foi amarrado, já não tem mais poder, pelo sangue de Jesus, acabamos de vencer, ele já foi amarrado, já não tem mais poder, pelo sangue de Jesus, acabamos de vencer. Quem é aquele homem que carregou a cruz? Seu nome eu não esqueço, ele chama-se Jesus. Quem é aquele homem que carregou a cruz? Seu nome eu não esqueço, ele chama-se Jesus. Chama-se Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não o conhecia, mas agora eu sei quem é. Chama-se Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não o conhecia, mas agora eu sei quem é. Deus é bom, Ele que Ele faz, cura os enfermos, expulsa Satanás. Deus é bom, veja o que Ele faz, cura os enfermos, expulsa Satanás. Essa palavra é de Deus, ninguém pode impedir. Satanás aqui não entra, se entra tem que sair. Essa palavra é de Deus, ninguém pode impedir. Satanás aqui não entra, se entra tem que sair. Alguém pergunta, que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Alguém pergunta, que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Mas Cristo tem tomado minha vida que não quero soprar. Tomando minha vida que não quero sobrar. Amava eu, não disse, mas agora preciso querer. Por quê? Porque Cristo tem tomado minha vida que não quero sobrar. Caminhando eu vou, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Vai caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, peça a mim. Eu Deus, se você não vai, peça a mim. Se você não vai, peça a mim. Vai caminhando eu vou para Canaã. Em tudo que eu tocar, abençoado será. Em tudo que eu tocar, abençoado será. Minhas mãos estão cheias da unção de Deus. Em tudo que eu tocar, abençoado será. Em tudo que eu tocar, abençoado será. Minhas mãos estão cheias da unção de Deus. As minhas mãos estão cheias da unção de Deus. As minhas mãos estão cheias da unção de Deus. Em tudo que eu tocar, abençoado será. Em tudo que eu tocar, abençoado será. Minhas mãos estão cheias da unção de Deus. Em tudo que eu tocar, abençoado será. Em tudo que eu tocar, abençoado será. Minhas mãos estão cheias da unção de Deus. Se começarmos a orar, esse tempo veio, esse tempo verá. Começamos a orar, eu vim. Começamos a orar, esse tempo veio, esse tempo verá. Começamos a orar, eu vim.
eu sou amado. Ele me adorou. Desceu, eu sou amado. E aí? Eu sou amado. Mas quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Ele, meus irmãos, tenha paz com Ele, tenha paz consigo, com Deus inimigo e com teu irmão. Oi, tenha paz com Ele, meus irmãos, tenha paz com Ele, tenha paz consigo, com Deus inimigo e com teu irmão. Glória a Deus. Cumprimento a igreja gloriosa, paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeiramente agradecendo a Deus, né? Por nos dar mais um dia de vida, aleluia. E por estarmos aqui para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Já agradeço a Deus também pela vida de cada um que se faz presente. Amém? Amém. Mas vou estar deixando então Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém? Glória a Deus. Como é bom estarmos na presença do Senhor, né? Embora um frio, independente da situação, mas a gente vem, por quê? Porque nós cremos nesse Deus, nós cremos que Ele pode todas as coisas, que é Ele que tem o controle da nossa vida. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, como diz a palavra, mas mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 fora da presença do Senhor, né? Então eu já agradeço a oportunidade de podermos estarmos juntos adorando ao Senhor, amém? As palmas glorificam o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. E um pouquinho antes aqui, né, diz assim: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar em necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Então aqui a palavra do Senhor diz que esse tudo posso naquele que me fortalece, ele não quer dizer que a gente vai superar todas as coisas boas, vai ter tudo de bom nessa vida, mas em tudo que a gente passar, em tudo, se a gente estiver com Jesus, a gente passa porque Ele nos fortalece, né? Então, até estamos aqui hoje porque Ele nos fortalece, né? Só pela permissão do Senhor, a gente acorda e dorme com a permissão dele. E é essa palavra que eu queria deixar para os irmãos, amém? Glória a Deus. Na verdade, eu estou muito emocionado porque
barquinho, né? Barquinho. Né? E eu agradeço a oportunidade do pastor, porque é eles que derramaram toda essa semente aqui, né? Se for olhar aqui, todos nós, praticamente saímos daqui. Essa sementinha que eles jogaram e caiu em terra fértil, né? E nós estamos aqui agora de novo. Então eu quero glorificar a vida do pastor Wilson, da pastora Fátima, esse empenho de sempre estar com ele aqui, Senhor, né? Eles sempre estão dispostos a trazer uma palavra, né? Então eu muito isso. Eu queria deixar uma palavra, pastor, já aprendi com o pastor, ele sempre deixa uma palavrinha, né? Então ele está em Salmos 87, né? O versos 4, ele fala assim, né? Deus falando: entre os que me reconhecem, incluirei o Egito e a Babilônia, além da Filistia, de Tiro e também da Etiópia, como se estivessem nascido em Sião. E aí no verso 6 ele vai dizer: assim o Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. Então eu queria deixar essa palavra para vocês, porque todos esses povos, eles eram contra Deus naquela época, faziam tudo, né, para brigar com Israel, e era contra as coisas de Deus. Mesmo assim, Deus, na sua bondade, misericordioso, Ele vai incluir eles também, esse povo, no registro aqui, né? Este povo nasceu aqui. Então, se você tem alguma dúvida hoje em seu coração, que Deus, se você não está preparado para receber Deus ou coisa desse tipo, queria saber que Deus é misericordioso, Deus é amor. Por que Ele ama? Porque Ele é amor. Porque Ele perdoa? Porque Ele é perdoador. Então, você venha sempre para a casa de Deus com o coração aberto e com o Espírito Santo que vai trazer você. Então, que a palavra seja semeada no seu coração. Você seja sensível a escutar a palavra, para você também ver a Cristo Jesus, Senhor. Amém? Então, essa palavra que eu deixo a você, que novamente glorificar o pastor e a pastora por esse empenho dele de quantos anos? Muito tempo, né? Então, a gente vamos aplaudir o Senhor. Pai, Senhor, amém. Eu quero ler lá em Isaías, na verdade, um versículo que fala muito ao meu coração, que eu levo para a minha vida. É Isaías 41:10, muito conhecido também. Então fala assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o teu Deus. Eu lhe dei forças, sim, e eu o ajudo. Sim, e eu seguro com a mão direita da minha justiça. Na verdade, eu gosto de ler todo, né? É um versículo que traz muito conforto, consolo e confiança, né, no Senhor Jesus. E eu levo muito ele para a minha vida. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. E sempre que eu estou angustiada com alguma coisa, além de colocar os meus louvores, eu gosto muito de ler esse versículo para me acalmar, né? E às vezes a gente passa por situações em que a gente acha que não vai ter solução, mas Deus sempre vem com uma palavra de consolo e conforto para a gente. E é nisso que a gente tem que se apegar, né? É o nosso manual de vida. Então eu louvo a Jesus, como meu pai disse, pelo meu tio, pela minha tia. Eu conheci a Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Mas eu me lembro muito, depois que meu tio e minha tia foram para Jesus, eles irem em casa. E meu tio, não tem uma coisa que ele faz que não seja Jesus, né? Como é gostoso conversar com eles. Hoje mesmo eu tomando banho, eu confesso que eu estava um pouco angustiada, passei por algumas situações hoje. E eu falei, eu quero ir. Falei para minha mãe, eu quero ir, eu preciso ir me quebrantar. Então, glória a Deus que eu estou aqui, tio e tia. Né? E um pouquinho que eu sei que eu conheci Jesus também foi através de vocês. Amém? Glória a Deus. Obrigada.
Glória a Deus. Tudo seja para a honra e glória do Senhor, né? Amém. Eu para minha esposa, a gente não tem como não falar de Jesus mais, né? Eu não tenho como voltar para trás, né? E cada um de nós não temos. Se o irmão insista. Insista. Persista. Persista. Mas não desista. Mas não desista. Amém? Glória a Já aprendi que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E hoje ver a minha irmã Fátima abrir culto, meu Deus, a Milene me ensina a palavra, a Tayane, foi ele, gente. A gente fica muito feliz. Mas tem uma pessoa que está no nosso meio aqui que faz dias que eu estou sendo incomodado, não é passar verniz, gente. Mas a Bíblia diz lá, honra quem merece. Eu queria agradecer a minha dona, muito obrigado. O porquê que está acontecendo com o teu? Eu falei que não ia fazer conta aqui. Vem. Toma. Fica à vontade. Bagunças. Amém. Eu morava em São José ainda e meu marido teve problema de saúde. A gente foi morar lá, como todos já sabem, né? Aí eu falei pra ele, falei assim, seu Wilson, você vai abrir mais um culto, fazer célula? Aí ele falou, não, negativo, não, sem condições de abrir. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tem. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei, não, porque eu sonhei Deus me mostrando, morando lá, né? Deus me mostrando que na sua casa ia ser um culto, não igreja. Eu falei, não igreja, mas ia ser um culto. Ele me mostrou tudo certinho no sonho. Eu falei para ele falou, não é possível. Eu falei, sim. E foi 2 vezes que eu sonhei o mesmo sonho. Eu falei assim, seu Wilson, vai ser assim. Eu contei para ele, não foi, seu Wilson? Aí, você já faz tempo, já faz uns 3 anos. Uns 3 anos. E seria 2, né? 2 igrejas, vai ser 2 células. Eu falei assim, vai ser 2, seu Wilson. Vai ser, os 2 vai ser na sua casa. Aí ele falou, não, tudo bem, já que você sonhou, né? Eu falei, não, eu não sonhei, eu vi nítido, Deus me mostrou. Sério, Deus nítido, como está acontecendo aqui, igualzinho, sem tirar nem pôr. Aí, resumindo, né? Estamos aqui. Então é esse o meu testemunho, tá bom? Pai, Senhor, amém? Amém. Antes de começar, também quero agradecer, né? Agradecer aos pastores, né? Antes de agradecer, também quero pedir perdão, né? Se algum dia, eu tenho certeza que esse dia existiu na vida de vocês, né? Que talvez eu tenha chateado vocês. Né? Então, estou diante da igreja pedindo perdão. Isso para mim não é nenhuma vergonha, para mim é uma glória, né? É verdade. A gente tem que reconhecer. E nós também, né? Quando a gente mas vocês foram, eu sempre comento isso com o Ramon, né, Ramon? Que 2 pessoas que realmente acreditaram, né, na minha vida, acreditaram na minha casa. E hoje vocês vão ver que meu esposo pregava. Mas porque existiu alguém, né? Existiu pessoas que acreditaram na gente, que oraram com a gente em dias difíceis, né? Todos nós aqui, né? Então hoje eu creio que também a gente continua no nosso ministério lá, também somos cuidados, mas existem pessoas que passam pela vida da gente que marca, né? Que marca. E vocês são uma dessas pessoas, né? Então, às vezes o dia a dia vai acontecendo e a gente não. Oi, tchau, glória a Deus, e não tem a oportunidade de dizer. Então, estou dizendo isso para vocês. Vocês foram e são ainda um canal de bênção na nossa vida. Amém. Glória a Deus, né? Por ter a oportunidade de ficar adorando ao Senhor. E eu vou cantar uma música que você gosta, né? Quero que vocês colocar de pé. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. Minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre.
segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 18. Enquanto vocês procuram, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a trajetória daqui. Uma coisa que eu continuei a dizer. Quando eu era pequeno, na mãe das crianças, eu tinha um sonho. E o meu sonho era ser astronauta. E eu brincava de nave, aquelas brinquedinhos, sonhava que um dia eu ia para o espaço. E era o meu sonho de verdade. Eu sonhava que eu ia estudar para terra para aquilo. Mas a diversidade da vida não proporcionou isso se tornar realidade para mim. As diversidades da vida me levaram para outro caminho. E infelizmente, eu fui tirado pela rua. Eu conheci o mundo. Eu conheci tudo de errado que tem. E foi basicamente neste lugar, nesta rua, aonde foi o grande algoz da minha vida, o grande abismo da minha vida foi nessa rua. Então, para mim, estar pregando aqui hoje a palavra do Senhor é uma grande vitória. No lugar onde foi um abismo, hoje eu posso novamente falar de Cristo. No mesmo lugar. E daí, quando eu conheci a rua, o meu sonho, que era de ser um menino, sonhador, um astronauta, mudou. O meu sonho começou a ser o quê? Ser chefe de tráfico. O meu sonho começou a ser um bandido. O sonho para mim ser realizado era ser reconhecido no mundo do crime. E o diabo, ele achava já que já tinha ganho sobre a minha vida. Para ele, para o inimigo, nem precisava se preocupar comigo, eu era fortemente usado por ele. Quem me conheceu sabe. Até que um dia eu conheci um homem. E esse homem me deu roupas novas. Me deu uma veste nova. Me deu uma chance na vida. Eu conhecia Cristo e falei, não, quero servir a Cristo. Mas eu ainda tinha aquele resquício de rua, aquele resquício de quer servir Jesus, aquele meio a meio. E um dia, eu lembro que um dia, meu pastor Eduardo, da Palavra de Vida, me convidou para limpar a igreja. E eu subi no altar da igreja, o pastor deixou sozinho. E na hora que eu subi no altar, eu tive uma visão. De cima do altar, eu ouvi a igreja cheia. E eu pregando em cima daquele altar. Daquele dia em diante, o meu sonho mudou. O meu sonho, que era levar o mal, começou a ser levar a palavra de Cristo. E daquele dia até hoje, eu vivo para isso. Então, mas não é sobre mim essa noite que eu quero falar. Eu quero falar sobre o Pai. Quem encontrou? Mateus 4, 18. Acompanhe comigo. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vou repetir: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Irmãos, hoje eu quero contar um pouco sobre Jesus, porque nós conhecemos Jesus que cura, nós conhecemos Jesus que salva, nós conhecemos Jesus que liberta, mas eu quero apresentar para vocês um Jesus que é amigo. Jesus que é o melhor amigo que temos. E ninguém melhor que esse para chamar de amigo do que Simão, depois chamado pelo próprio Pedro. A gente começa aqui no Evangelho de Mateus, quando André já conhecia João Batista. As palavras de João falavam que viria o Messias, conheceu Jesus antes de Pedro. Então, quando André conheceu Jesus, a primeira coisa que ele fez foi falar para Pedro: Pedro, conheci o Messias, quero te levar para conhecê-lo. E algo que até apareceu na passada, o pastor Wilson, que às vezes nós temos um chamado tão grande na nossa vida, mas não faremos grandes feitos.
Foi o caso de André. André, se você for ver na Bíblia, ele não é muito citado. André é pouco falado na Bíblia. Mas ele fez uma coisa que mudou toda a história do cristianismo. Claro, o cristianismo seria o cristianismo devido a Cristo. Mas ele apresentou Pedro a Jesus. Você não vê na Bíblia falar que André fez um culto que converteu 3.000 pessoas. Mas André foi responsável, porque Pedro fez isso. E através de André, Pedro conheceu Cristo. E às vezes nós não pregamos, às vezes nós não louvamos como a Samira louvou, mas nós fazemos como a Maria fez. Esse lugar está de pé hoje. Às vezes a gente vem e limpa o salão, nós podemos vir regular o som, nós estamos usando André. Para que Pedro venha e converta as pessoas necessárias. Então nem sempre quem está aqui na frente é o grande responsável por tudo. Nós somos canal. E graças a um André, estamos aqui. Glória a Deus. E acontece que logo após André apresentar de Pedro, eles conheceram, mas legal, Messias, beleza. E acontece que Pedro acreditou, mas como assim o Messias? Então, uma certa tarde, Pedro pescando, ele era pescador profissional, sabia muito bem, entendia muito bem a arte da pesca, não deu nada de peixe, nada. Chegou de manhã cedo, lavando as redes, Cristo vem novamente e fala para eles assim: por que estão lavando as redes? Pescamos o madrugada inteira e nada deu. Daí Cristo, vamos entrar no barco de novo e vamos para o mar alto. Pedro fala assim para Cristo: mas acabamos de vir de lá, não vai ter nada. E Jesus fala: simplesmente vamos. Pedro já conhecia que eles são Messias. E eu acredito que nessa viagem que eles foram tão alto, eles foram pregando para eles. Eles foram pregando. E quando Cristo falou: joga as redes, Pedro falou para ele assim: pelas tuas palavras, mestre, eu vou lançar. E quando Pedro lança a rede, você conhece a história? A rede vem cheia. Eles mal conseguem puxar aquela rede de tanta fartura que tem. Então, irmãos, quando Cristo fala para a gente, às vezes, muitas vezes, vai lá, volta, faz de novo. Quantas vezes nós teimamos para Cristo falando: não, Senhor, não vai dar certo, já tentei. E Cristo fala: vai lá, filho. E a gente bate na terra que não vai dar. Mas é só a gente parar a mão na cabeça e falar: Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Então é só você jogar a rede para Cristo mandar. Não teima, não pergunta por quê. Deus faz milagre na sua vida? Não quer entender o milagre, só aceita. Deus fez sair água da rocha? Aceita. Aleluia. Deus fez aparecer um dinheiro misterioso na sua conta? Aceita. Não tenta entender da onde veio. O milagre está aí para todo mundo. E se você fica aí: mas da onde que veio? Você está duvidando. Eu já vi tantos milagres na minha vida. Eu cheguei para minha esposa e falei: eu não quero nem saber como foi. Se foi, eu não sei. Está aqui. Não vamos querer questionar Cristo. E acontece que depois desse episódio, Jesus tomou um amigo, que é Pedro. Pedro passa a ser um grande amigo de Jesus. Tanto é que Jesus vai escolher os 12 apóstolos, o primeiro que ele cita é Pedro. Daí Pedro, eles vão, tem o Sermão do Monte, tem tudo aquela já. Jesus começando o seu ministério, Jesus volta para a cidade deles, Cafarnaum. E quando Jesus chega em Cafarnaum, a sogra de Pedro está doente. Então o que Jesus faz? Ó, você como era amigão, cura a sogra de Pedro. Tem que ser muito amigo para curar a sogra. A minha sogra é muito boa, né? A minha sogra tem que... Eu não posso falar mal da sogra. A minha sogra é muito boa. Mas para eles curar a sogra de Pedro, tem que ser muito amigão, né? E a amizade ainda se vendendo. Que Simão, né? Aí era Simão. Começa a viver Ana Maria. os milagres. Fala mal da sogra. Pode falar da sogra. Começa a ver os milagres que todos nós queríamos ser vistos. Logo após o episódio da cura da sogra,
Eles estão no mar da Galileia, partindo para Genezaré, né, onde vai ter o episódio dos processos no porto. Mas antes disso, eles estão no mar. Jesus ficou para orar no monte. Enquanto eles estão no mar, o mar começa a se agitar, ondas, e os discípulos que lá estão começam a ficar apavorados. Pedro, melhor amigo de Cristo, fica apavorado. E aí eu começo a pegar para vocês. Quantas vezes eu fico apavorado diante de situações que eu sei que eu sou amigo de Cristo? Às vezes eu olho para o lado, não vejo Cristo. Às vezes eu olho para o outro lado, não vejo Cristo. Mas quantas vezes Ele fala para você: filho, eu sou seu amigo, eu não vou te abandonar no barco. As ondas vêm, estão altas e cegam o nosso entendimento. O vento quer iludir os nossos ouvidos para não ouvirmos os conselhos do Mestre. E nós duvidamos: Senhor, onde tu estás? Que tu não estás aqui. Então, como um fantasma, como a Bíblia relata, os discípulos chamam Jesus, ele aparece. Ele aparece e fala para você assim: filho, filha, qual é o teu medo? Se afogar? Tem medo de se afogar? Não sai do barco. Se você medo de se afogar, anda por cima da água. E Pedro, com fé, porque ele tinha fé, sai do barco e começa a andar olhando para Jesus. Esse é o segredo. Não temer. Não temer é ter fé. Fé olhando para Cristo. Fé no lugar certo, olhando para o Salvador. Enquanto Pedro vai olhando para Cristo, está legal. Está legal. A hora que ele para, ouve o vento, vê o mar, desesperou de novo, acabou a fé. Acontece o quê? Ele está afundando. E com nós é assim. Estamos legal com a presença de Cristo, estamos crescendo, vem uma ondinha no pé, mole, a gente, opa. Mas chega uma hora que a gente começa a ouvir o murmurinho dos outros, que a gente começa a ver as contas chegando e fala: poxa, acho que esse mês não vai dar. Ou às vezes vem alguma enfermidade na nossa vida e nós pensamos: por que isso comigo? E Cristo só fala para você assim: tenha fé, filho. Tenha fé. Às vezes, num caso como Pedro, a gente pode até afundar pela falta de fé. Mas o Pai está aqui essa noite. E Ele quer te pegar pela mão e te levantar e falar para você: não tema, Jandira. Eu estou aqui. Ah, não para você. Você não vai afundar. E Pedro, grande amigão de Cristo, continuou caminhando. Porque nós precisamos ser amigos de Cristo. Vou bater essa tecla nessa pregação. Pedro foi tão amigo de Cristo que certo dia, Pedro foi caminhando para o monte, chamou Pedro e outros discípulos, e eles viram algo extraordinário: a transfiguração de Cristo no monte. Pedro presenciou esse momento. Quando o céu se abriu, para você que não conhece ainda, o céu se abriu e Pedro conseguiu ver Moisés e Elias. E Cristo transfigurado. Transfigurado é o quê? O rosto dele brilhava. A roupa dele mudou, ficou branca. Sabe aquele Cristo que a gente imagina quando vai voltar para o Apocalipse? Quando Cristo vai vir resgatar a gente? Aquele mesmo Cristo. Aquele mesmo Cristo. E Pedro não sabia nem o que falar. Ele falou assim: Senhor, você quer eu construir uma tenda para vocês? Jesus falou: não, filho, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não. No mesmo momento, bradou uma nuvem. Olha o que Pedro lhe deu. E Deus falou entre a nuvem: este é meu filho. Então, quem tinha dúvida nesse momento conseguiu ouvir o próprio Deus falar. E o amigão Pedro continuou. O celular toda a casa.
dando olhar aqui para. E continuaram a amizade deles. Até que um dia eles chegaram numa cidade, que eu não vou lembrar agora qual que é a cidade, e um guarda romano perguntou a Pedro: Pedro, sou mestre paga imposto? E Pedro falou: sim, paga. Você sabe as palavras, não? Chegou na casa, e Jesus, antes de Pedro falar, Jesus não sabia. E falou assim: Pedro, pega uma vara, pesca um peixe, pega a moeda e paga o nosso imposto. O imposto de Cristo e de Pedro. Por quê? Eles eram amigos. O que acontece quando você é amigo de Cristo? Não passa ansiedade, não passa vergonha. Seja amigo de Cristo. Você é amigo de Cristo? Eu sou. Certo? Isso importa. Glória a Deus. Minha tia já não está presa. Oi? Minha tia já está presa. Você está preso? Ora para Cristo. Se você orar para Cristo, tem um amigo na minha Sabe o igreja. Lidão? Oi? O Lidão? Seria? Ele também está preso. Amém. Então, depois de tudo isso, Cristo chega em Cesareia de Filipe e é um dos discípulos. E Pedro, o grande amigo de Cristo, está ali ouvindo o discurso do Cristo, pastor Luiz. E Cristo pergunta para eles: Quem dizem que eu sou? E os discípulos vão dizer assim: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos grandes profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Então Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh Senhor, tu és o Cristo nessa noite, na nossa vida. Tu és o Filho de Deus vivo que está aqui nessa noite, Jesus. Eu creio em ti, Pai. Glória a Deus. Nesse momento, Cristo fala: sim, você está certo, Pedro, mas isso não foi te revelado pela carne. Porque Pedro era tão amigo de Cristo, andava tanto com Cristo, viu tantos milagres, fez tantas coisas boas com Cristo. João vai relatar que se fosse marcar todos os milagres do Cristo em uma Bíblia, não caberia, não haveria página suficiente. E Pedro viveu tudo isso com Cristo. E Jesus falou: por a tua fé, agora Simão será chamado Pedro, ou será a pedra, a rocha. A ti entregarei a chave do céu, e tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Aleluia! E Cristo fala para Pedro: agora você será o fundador da igreja quando eu for. Fundador da igreja, Cristo. Mas Pedro seria o responsável de dar continuidade à igreja. Eu vou chegar ainda. Mas Cristo já estava dando como que diz? Quando a gente vê uma coisa antes da... Um spoiler. Isso, um spoiler para Pedro. Um spoiler para Pedro. Você será a rocha da igreja. E então, Pedro ficou ali na cabeça. Eu acho que Pedro não se engrandeceu, não, porque já tinha um coração bem mais maleável, né? Do Pedro, que a Bíblia relata que era um cara bem durão, né? Um cara bem bravo, né? E acontece que os dias de Cristo vão se passando e vai chegando a hora da crucificação. E então Cristo fala para Pedro assim: Pedro, está chegando a hora de eu partir. E Pedro fala para ele assim: não, Senhor, eu não deixarei isso acontecer. Na mesma hora, Cristo fala para Pedro: eu te repreendo, Satanás. Por que Cristo repreendeu
Pedro nesta hora? Porque, irmãos, todos aqueles que querem te afastar da cruz têm que ser repreendidos. A morte de Cristo o levaria para a cruz. Então, se você tem um amigo, um conhecido ou alguém que te afasta da cruz, repreenda essa pessoa. Tenha amigos, tenha companheiros que, por mais doloroso, por mais que te exortem, por mais que briguem com você, te levem para a cruz. Eu sei de casos de pessoas que eu tirei da minha vida, muito amigos meus, muitos amigos, que infelizmente eu tive que tirar. Foram pessoas que eu tentei falar de Cristo para elas, elas não aceitaram e queriam me tirar da presença. São pessoas que hoje, quando eu encontro, tratam muito bem. São pessoas que hoje, quando eu encontro, tento falar de Cristo. Tem um caso com um amigo meu, que ele é urbanista, muito amigo meu, e muito ex-amigo, né? Infelizmente. E uma certa ocasião ele me chamou para um churrasco na casa dele, eu, Samir, as crianças, e eu, inocentemente, fui. Vou chegar lá e vou falar de Cristo e vou arrebentar naquele lugar. Né? Na hora que eu cheguei com essa amiga lá, uma imagem do Zé Pequeno, o outro, tudo bêbado, todo mundo bêbado no lugar. Eu já não bebia mais naquela época, faz tempo. E aconteceu o quê? Eu não consegui falar de Cristo para aquelas pessoas, porque eles não estavam suscetíveis a receber. Eles não estavam, não adianta. Vai ter gente que você vai falar de Cristo, não vai querer receber. Então, fale de Cristo, a tempo e fora de tempo. Mas quando a pessoa não receber, faça igual Jesus falou: levanta as tuas calças, bate os teus pés e sai. E aconteceu que com essa amiga fomos lá nesse lugar ainda, cheio de imagens não é nem de. Bom, vocês entenderam? Pessoas bêbadas, um cara tentou dar em cima dessa amiga, deu briga, eu só peguei e falei: vambora. Meus amigos falaram: não, vai, bate nele. Não, gente, não, já não estão dados. Mas o que acontece? Tirei da minha vida. Eu tentarei de novo falar de Cristo para ele? Tentarei, claro. Se ele não aceitar, eu tento de novo. Eu era assim, eu era igual Pedro. Falava comigo que ia brigar. Eu lembro que eu estava na rua de casa, na rua de trás aqui, uma certa madrugada, e passou uma senhora missionária. Eu me lembro até hoje o rosto dela. Ela passou no carro dourado, 3, 4 horas da manhã, e falou para mim assim: filho, Jesus te ama. Eu xinguei essa mulher. Eu tinha ódio de crente. Vocês não têm noção. Se tivesse falado de Jesus para mim uns anos atrás, eu simplesmente falaria igual para as pessoas. Mas para agora eu estou triste. Porque é isso que Cristo quer da gente. Ele quer pegar os loucos para concluir os salmos. Porque quando a gente achar que a gente está cheio, que a gente é o top, que a gente é o bambambam, Cristo quer a gente comigo. Ele pega o mais improvável, ele pega aquele que ninguém daria nada, levanta. Só para aquele que achar que está lá em cima, ele fica errado. E a minha história, quando eu conheci a Cristo, eu posso falar como essa amiga falou: você deve muito ao pastor Wilson. Você deve muito a vocês. Né? Porque eu lembro que assim, eu era muito incrédulo. Eu chamava o pastor Wilson em casa: vem aqui, vou pegar esse crente hoje. Eu vou pegar esse cara hoje. Ele quer falando. Eu pegava na Bíblia lá as perguntas mais cabeludas que tinha e perguntava para ele, gente. Vocês não têm noção. Hoje em dia eu vejo os meninos da igreja, isso mesmo. Meus crentes não fazem assim, querendo pegar, porque são dúvidas que a gente tem. E eu lembrava: nossa, eu lembro que o pastor escolheu para mim. Daí eu dou a resposta para eles, eles falam assim: nossa, como você sabe, né? E eu falava para eles: tá vendo? Bastante, vamos saber, já tinha ouvido isso.
há muitos anos atrás. Mas, então, e assim como Pedro era, eu também era. Eu era um cara que queria resolver tudo na violência. E se não fosse Jesus na vida de Pedro, ele seria assim até hoje. Tanto é que logo após esse evento que eu falei agora para vocês, que foi da negação, da transfiguração não, foi perdão. Isso. Que seria a igreja. Cristo já está prestes a ser crucificado. E uma tarde, o Getsemane, estourando, Judas já tinha traído Jesus, já estava a caminho de Getsemane com os guardas. Ele leva Pedro, Tiago e João e pede para eles: fiquem de guarda, orando comigo. Jesus sai para orar. Os 3 amigão de Jesus dormiu. E Jesus já sabia que aquela noite seria a noite da traição, seria a noite que os guardas pegariam ele. Ele acorda, chega lá, ei, e rapaziada, consegue orar 1 hora comigo? Eles acordam assustados: não, mestre, perdão, não vamos orar agora. Jesus volta a orar. E quando Jesus volta, os 3 dormindo de novo. E quantas vezes a gente não acontece isso com a gente? Jesus fala: vamos orar? Vamos, Jesus, vamos. A gente deita na cama, encosta o joelho. Deus, em nome de Jesus. E Jesus acorda e vamos, é hora de orar. Nossa, estou aqui. Lá o outro, sim. Senhor, obrigado pelo dia, Pai, perdoa os pecados. Vocês dormiram. Mas, irmãos, isso fala para vocês essa noite. Desperta que dormes. Desperta que dormes. Porque, assim como naquela época, a crucificação de Cristo estava próxima, os discípulos não sabiam, a volta de Cristo, como o pastor nos disse, está às portas. E Ele está te chamando esta noite a você orar e chegar perto dele. Não interessa o que vão dizer, o que vão falar, a volta de Cristo está próxima. Então, quando Cristo terminou de orar, Ele vê os guardas vindo. Os guardas estão rindo e os 3 se acordam rapidinho, né? Quando o guarda chega, acontece que Judas vai, dá o beijo de Jesus, o beijo da traição, e nesta hora o guarda vem para prender Jesus. E Pedro, no seu ato de impulso, assim como nós, pega a espada e corta a orelha do Malco. Sim, ele é assessor do sumo sacerdote. Então, Cristo vai e fala para Pedro: não é assim que resolve as coisas. Pega a orelha do Malco e colhe o novo. Mas por que Jesus cola novamente a orelha de Malco? Além de Jesus estar dando um ensinamento para a gente, que não devemos pagar o mal com o mal, o que tem que ser feito será feito, por mais que nós tentamos intervir, que a vontade do Pai é soberana sobre a nossa vida, que nada que você faça vai mudar a vontade do Pai. Você pode lutar, você pode brigar, mas a vontade do Pai está sobre você. Ninguém muda. Você é escolhido, você é especial para Cristo. Você está nessa terra com um único propósito, que é levar a palavra dele adiante. E essa é uma vontade soberana do Pai sobre a sua vida. Não adianta lutar, não adianta brigar. Tudo que você quiser vai te levar ao mesmo lugar, se for a vontade de Deus. Então, quando Cristo pega e cola a orelha do Malco, não é só para dizer que está errado. É porque Malco era assessor do sumo sacerdote, o que ele tornaria sumo sacerdote no futuro. Então ele seria um ungido de Deus. E Cristo já está falando: ungido de Deus, ninguém toca. Não adianta. Por mais que você tente tocar no ungido, Deus sempre vai restaurar e vai exortar aquele que tentar tocar. Então busquem a unção, busquem estar perto de Cristo, busquem serem próximos de Deus, busquem a
a unção. Como Paulo diz, bem-aventurado aquele que busca o episcopado, porque estes serão bem-aventurados. Então, irmãos, busquem unção, busquem ser ungidos para que ninguém toque em vocês. Então, logo após Pedro cortar a orelha de Malco, ele chega para Cristo e fala assim: Senhor, um pouquinho antes, perdão, eu até pulei uma parte que era um pouquinho antes. Ele chega para Cristo no lava-pés, e Cristo fala para ele assim: todos vocês terão que me servir antes de eu sofrer. E Pedro fala assim para Cristo, amigão dele, fala assim: Senhor, por você eu morrerei. Agora você imagina você, eu, quantas vezes nós ouvimos isso, um amigo nosso? João, por você eu morro. Pastor, vai, por você eu pulo na rua. Quantas vezes nós ouvimos isso? E Jesus fala para Pedro assim: Pedro, você não vai morrer por mim, porque antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E quantas vezes nós não ouvimos dos nossos amigos que seriam leais até o fim, mas na primeira oportunidade, no primeiro aperto, estamos sozinhos. E eu já ouvi muito isso, já ouvi muitas pessoas falar: estou com você, estou fechadão até o fim. Na primeira oportunidade, era só eu e Deus. Então Jesus vai orar no Getsemane, Pedro corta a orelha de Malco, Jesus é julgado, é humilhado, Jesus passa por tudo sofrimento que o ser humano pode passar, por mim, por você, pela vontade do Pai, porque Ele acreditou em você. Jesus teve todo esse sofrimento porque Ele acreditou em você. Ele sabe, Ele fala: Pai, eles são especiais, Pai. Eu acredito no ser humano ainda. E Pedro acompanhando de perto Jesus no sofrimento. E acontece, enquanto Jesus está carregando a cruz, eles acendem uma fogueira e Pedro chega perto da fogueira. E o povo reconhece e ele fala: ele estava com Jesus. E Pedro fala o quê? Eu não conheço. E acontece que, passando mais um pouco adiante, uma outra mulher olha e fala: ele estava com o Nazareno. E Pedro fala: eu não o conheço. E na terceira vez, Jesus passando, Jesus olha para Pedro, olhando o Senhor Jesus. O pessoal olha: é ele anda igual a Cristo, ó Jesus. Olha que Cristo passa, Pedro olha no olho de Jesus e fala: eu não conheço. Nesta hora, o galo canta. A Bíblia relata que Pedro chora amargamente. Agora você imagina você, quantas vezes, põe a mão no seu coração, na sua consciência e lembre: você negou Cristo. Quantas vezes Ele apostou em você, Ele deu a chave do reino, Ele fez você viver milagres, Ele fez você ver maravilhas que todo mundo sonhou em ver. Quantas vezes Cristo não te salvou, te livrou, e na hora que Ele precisava de você, você desconheceu Ele, você negou. Quantas vezes? Se eu vou falar por mim, irmãos, por mim, eu perco as contas. De quantas vezes eu tive a oportunidade de falar de Cristo para uma pessoa que precisava, eu não falei. De quantas vezes eu estava ouvindo um louvor perto de uma pessoa que não era cristã, eu abaixava por vergonha. Quantas vezes
Eu pude convidar um amigo a ir numa igreja, eu não convidei com medo, porque ele ia falar: estive negando Cristo. Estive negando Cristo. E eu imagino que Pedro chorou amargamente, porque foi a última vez que ele viu Cristo vivo. Pastor, quanto tempo? Pastor, quanto tempo tem? Passou o tempo já? Já acabou o tempo? Pode continuar? Vou acelerar aqui, tá? E quantas vezes nós negamos Cristo? E Pedro sentiu um grande vazio na alma, porque foi a última vez que ele viu Cristo vivo. Então você imagina você negar a Cristo e não ter mais a oportunidade de falar com Ele. Então, acelerando um pouquinho agora, porque já deu hora, Cristo morreu na cruz. Mas uma boa nova foi que no terceiro dia ele citou como ele João. E quando Pedro ficou sabendo que Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi correr até o túmulo. Eu vou lá ver Jesus agora. Vou pedir perdão para ele. Chegou no túmulo, não estava lá. Eu imagino o sofrimento que Pedro teve nesse momento, que era um momento de pedir perdão para Cristo, não pediu. Então Pedro apareceu para Maria, a primeira vez. Na segunda vez, ele apareceu a alguns discípulos que estavam na casa, Tomé no meio. Tomé tocou as feridas de Jesus, mas ele não tinha visto Pedro ainda. Então, certo dia, no mar, novamente pescando, do mesmo jeito que Pedro conheceu Jesus, lá estava Jesus na voltando da pesca, sem peixe nenhum, do mesmo jeito que ele conheceu Jesus. E quando eles estavam chegando perto da margem, Jesus estava sentado na praia, uma fogueira. Daí ele viu os meninos de cabeça baixa, eles não reconheceram Jesus. E ele falou: por que estão tristes? Não pegamos nada. Jesus fala para eles: volta e joga a rede. Eles voltaram, jogaram a rede. E a rede vinha pesada. Nessa hora João olhou para a praia novamente e falou para Pedro: veja, é o mestre. Agora você imagina a alegria de Pedro, que a gente já disse que ele tirou as roupas, pulou no mar e foi nadando a pedir perdão. Agora eu passo para você. Você nega Cristo hoje. Você nega Cristo. Pedro tem a oportunidade de pedir perdão. E se Cristo volta agora e você está negando Ele, o que você vai falar para Ele no céu? Senhor, me perdoa. Ele vai falar para você: você já teve a sua oportunidade de vir pedir perdão na terra. Mas, para finalizar, quando Cristo encontra Pedro, ele fala: vem aqui, filho amado. Abraça Pedro, fala: traz o peixe, porque eu já estou na praia esperando você. Faz muito tempo que eu estou esperando aqui na praia, a fogueira está acesa, só traz o peixe. Então fala para Pedro assim: você está arrependido? Estou. E da mesma maneira que Pedro negou ele 3 vezes, Cristo pergunta: Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, meus irmãos, para finalizar, não negue Cristo. Seja amigo de Cristo. Ele está fazendo tantos milagres com nós. Ele está fazendo maravilhas em nossos meios. Então o recado que eu tenho para Cristo esta noite é: seja amigo de Cristo. Ele está na praia te esperando. Só traga o peixe, que o fogo já está aceso. Eu falo para você essa noite: se por algum motivo você se afastou de Cristo, volte, que ainda há tempo. Porque quando ele voltar, não estará mais na praia. Então não perca a oportunidade
estar com Cristo hoje. Eu gostaria de pedir para os irmãos ficarem de pé. Glória a Deus. Se o Aleluia. pastor permitiu fazer uma oração, Amém. eu gostaria de fazer uma oração com vocês para que Cristo restaure tudo aquilo que nos afasta dele agora. Eu gostaria de pedir, por misericórdia do Pai, que se achegue a nós, por suas cabeças. Eu vou estar orando. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, eu apresento agora cada vida aqui presente. Sim, meu Pai. Que o Senhor possa vir, Pai, nos restaurar. Que o Senhor possa vir, Pai, nos abraçar. Sim, meu Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, todas as vezes, Pai, que negamos a Ti, Jesus. Perdoa, Pai, todas as vezes, Senhor, que demos ouvido a quem não deveria dar, Jesus. Perdoa, Senhor, todas as vezes, Pai, que Te negamos. Todas as vezes que não fizemos a Tua obra, Jesus. Vem nos perdoar de todo o coração, Espírito Santo. Vem estar, Pai, no nosso meio. Vem nos abençoar com a Tua presença, Jesus. Vem sobre a vida de cada um agora, Pai. Nos tornar não apenas filhos, Pai, mas amigos de Cristo, Jesus. Venha, Pai, nos restaurar. Venha fazer milagres no nosso meio, Jesus. Venha abençoar a vida de cada um que aqui está, Pai. Venha dar renovo, Jesus. Venha dar saúde, Pai. Venha nos dar para disposição para pregar o Teu Evangelho a todos os lugares, Espírito Santo. Faça milagres na nossa vida, Jesus. Faça milagres para que possamos propagar o Seu reino, Espírito Santo. Faça, Jesus, o nosso meio, Pai, maravilhas, assim como nos tempos antigos, Jesus, para que nós possamos glorificar o nome do Pai. Jesus, eu te peço misericórdia. Jesus, eu te peço, Pai, vem sobre nós, vem sobre cada vida que aqui está, Pai. Vem te curar, vem te descer a Tua cura agora. Vem te descer, Santo Deus. Venha queimar os nossos corações, Pai. Podemos sentir a Tua presença nesse lugar. Venha fazer milagres, Espírito Santo. Venha, Pai, no Teu santo nome, no Teu Filho. Venha, Jesus. Venha, Pai. Venha. Queremos Ti, Pai. A Tua presença nos basta nessa noite, Jesus. Eu agradeço, Senhor, por poder ministrar a Tua palavra, Jesus. Eu agradeço pelo milagre das nossas vidas. Eu agradeço, Jesus, por cada vida aqui, Pai. Eu agradeço pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, Jesus. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ser amigo de Cristo. Que fique nos nossos corações essa palavra, né? Melhor escolha que eu fiz na minha vida e creio que cada um fez foi aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Na verdade, nós não aceitamos, foi Ele que nos escolheu, né? Quero agradecer aqui a Deus pela essa oportunidade, por esse culto, pela palavra, pelas oportunidades que aqui tiveram, pela vida da minha família, de meus sobrinhos, a minha irmã, meu cunhado, a cada um que está aqui. E Senhor, nós te louvamos e glorificamos por tudo quanto o Senhor falou conosco essa noite, pelos louvores que foram entoados, pelas oportunidades que cada um teve, pela palavra que foi ministrada, que nos direcionando a ser amigo de Cristo, Senhor Jesus. Que nós venhamos aprender com toda essa palavra nessa noite, Pai, que foi ministrada pelo Teu Filho. E que nós, Senhor, ao sairmos daqui, a gente guarde realmente essa semente que foi plantada no nosso coração. No nome de Jesus, amém. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus reunido aqui e em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Agindo Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Posso